Olá, pessoal! Bem-vindos ao Quinta de Luz Digital mais uma vez. Eu sou Júlia, trabalhadora do Quinta de Luz, mais uma dos tantos e tantas trabalhadoras dessa casa. Tô aqui para conversar com vocês de novo e é uma alegria estar aqui. Meu coração fica cheio de felicidade de encontrar vocês, ainda que virtualmente. Esse vídeo, a ideia desse vídeo, surgiu de um jeito bem inusitado, assim. Eu peguei um livro para começar a ler. Na verdade, eu ainda nem o li, mas o título do livro me chamou muita atenção. Ele chama Sonhos em Tempo de Guerra. E aí eu fiz, poxa vida, esse tema me despertou, esse título me despertou alguma coisa e eu preciso conversar com o pessoal a respeito disso. E aí comecei a procurar, assim, vou gravar um vídeo. Comecei a procurar na doutrina algumas coisas que pudessem me despertar para isso. E terminou que surgiu um vídeo um pouco diferente desse título, que eu acho que eu vou gravar mais pra frente. Mas o que veio, o que se apresentou para mim a partir disso aí, foi uma conversa para ter com vocês aqui a respeito do trabalho e do dever. Que tantas vezes a gente confunde, né? Tantas vezes a gente mistura uma coisa com a outra. Inclusive quando a gente está falando às vezes com as crianças, né? A gente chama as tarefas de casa, as tarefas da escola de deveres. E aí a gente bota sempre aí essa história da obrigação do trabalho, da obrigação da construção de algo concreto com esse dever que seria algo de ordem moral, mais elaborada, vamos dizer assim. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje. Para começar, eu vou ler para vocês um poema de Miguel Unamuno. E o poema diz o seguinte: sacuda para longe essa tristeza e renove o seu espírito. Com moleza, você nunca verá a roda do destino que limpa o seu calcanhar à medida que você caminha. O homem que deseja viver é o homem em que a vida é abundante. Do jeito como você está apenas alimentando aquela dor do final, que vagarosamente vai enrolando você nas redes da morte. Mas viver é trabalhar. A única coisa que permanece é a obra. Comece então. Volte-se para o trabalho. Lance-se como semente no seu próprio caminho à medida que você anda. Não desvie o seu rosto, porque isso seria fazê-lo olhar para a morte. E não permita que o passado esmoreça ao seu andar. Ponha sementes vivas nos sulcos que o arado faz na terra. E guarde as coisas mortas em você mesmo, pois a vida não se movimenta como um bando de nuvens. Pelo seu trabalho, você será capaz de um dia reunir os seus pedaços. Nossa, gente, esse poema me emocionou tanto quando eu li a primeira vez, porque, sabe, aquela coisa de, assim, tocar você profundamente sobre a importância da gente colocar os braços em ação, da importância da gente arregaçar as mangas e se colocar no lugar de fazer a diferença nesse mundo, de não ficar paralisado pelas nossas dores. Eu acho que foi por isso que eu conectei com o título lá, né, do livro Sonhos em Tempo de Guerra. Acho que a gente vem há um tempo passando por momentos muito desafiadores no nosso planeta, na nossa sociedade como um todo, e a gente vem buscando alternativas das formas mais diversas. A gente vem buscando instrumentos de trabalho, instrumentos de ação diante do mundo, que são preciosos e que a gente precisa identificá-los como instrumentos dessa inteligência divina mesmo, que se manifesta para a gente, oferecendo a chance da gente atuar diante da vida, da gente não se conectar unicamente com as nossas dores, mas da gente fazer dessas dores uma possibilidade de crescimento, da gente enxergar essas dores como uma chance da gente acessar espacinhos profundos da gente mesmo que a gente não acessaria se a gente não tivesse sentindo a dor. Eu não estou aqui querendo fazer romantização da dor nem do sofrimento, mas talvez tentando criar uma ponte entre a chance que a gente tem de sair de um canto de dor para um canto de esperança. Esse tempo de Covid conectou a gente com muita coisa difícil. Muita gente perdeu pessoas queridas. Muitos de nós sofremos, foram perdas materiais, perdas emocionais inomináveis. Mas também a gente teve muito crescimento. A gente teve a chance de dar uma parada, de descansar também, de se renovar, de encontrar dentro da gente
outra forma de fazer, outra forma de trabalhar, outra forma de se relacionar, outra forma de se colocar no mundo diante dos desafios. Quando ele diz assim, o que permanece é a obra, me lembra muito de falas de pessoas importantes que a gente escuta, assim, sei lá, de repente, Chico Xavier, Divaldo Franco, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Dom Helder, pessoas que eram incansáveis trabalhadores. O corpo podia estar sucumbindo, o cansaço podia estar batendo a porta, tentando derrubá-los. Injustiças, ameaças, às vezes até torturas, julgamentos, mas eles estavam lá, porque o trabalho, a obra era importante. Muitas vezes a gente se apega ao trabalho como a nossa profissão, unicamente. Não é só isso, não. A gente deve, sim, respeitar muito as nossas profissões e os nossos trabalhos, porque eles são a nossa chance de contribuir para o mundo. Cada um tem sua forma, seja cozinhando um bolo, seja construindo um prédio, seja desenvolvendo um código de computador, seja curando uma ferida, seja, sei lá, ensinando alguém a fazer algo, seja sendo artista para alegrar, para contar uma história. Enfim, todas as profissões, todas elas, são válidas, bonitas e importantes, porque são contribuições de cada um para a sociedade. Mas para além disso, do trabalho concreto e objetivo, todos nós temos uma responsabilidade com os nossos deveres enquanto ser humano perante a sociedade. Todos nós temos um compromisso do nosso fazer ético, do nosso existir ético diante do outro. A gente não pode se furtar a isso, ou pelo menos a gente não deveria se furtar a isso. Porque como diz nossa amiga Maria de Jesus, ela sempre lembra, né, de lá da fala de Paulo, que diz, tudo é possível, mas nem tudo convém. Jesus sempre lembra isso pra gente, para todos nós, trabalhadores e frequentadores do Quinta de Luz. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, na parte das instruções dos Espíritos, a gente tem um texto de Lázaro, em Paris, 1863, que se chama O Dever. É um texto grande, então eu vou ler para vocês só um pedacinho, em que ele fala assim: Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, todos sofrem pelas mesmas coisas, a fim de que cada um avalie, de maneira consciente, o mal que pode fazer. O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor não pode ser aplicado para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, pois ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever é severo e dócil. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, mas permanece sempre firme perante as tentações. Aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o que a razão possui de mais belo. Ele provém da razão, assim como o filho provém da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade está sujeita, mas porque ele fornece à alma a força necessária para o seu desenvolvimento. Vê que precioso, né? Vê que coisa importante. A gente tem no dever a chance de nos transformarmos e de evoluirmos. Quando a gente alcançar mundos mais evoluídos, quando a gente conseguir expandir nossa consciência, quando a gente der um salto qualitativo no nosso espírito, a gente vai entender, imagino eu, pelas leituras que tenho feito, que dever faz parte de nós, que o dever é parte constituinte de quem nós somos. E isso é belo, isso é poderoso, porque isso costura o nosso compromisso com quem está ao nosso lado. Isso costura o nosso compromisso com a humanidade como um todo. E não a humanidade apenas terrena, mas todos nós espíritos que constituímos, né? Que construímos e constituímos o universo. Me embananei nas palavras aqui. Acho que
Essa história de pensar uma humanidade que transcende, que é muito maior do que eu mesma consigo compreender, às vezes embola um pouco a nossa mente. Mas é nosso dever também tentarmos nos aproximar dessa energia divina, desse compromisso com a responsabilidade de fazermos sempre o melhor. Vê como é poderoso quando ele fala assim: todos nós somos iguais frente à dor, todos nós enfrentamos desafios. Obviamente, a gente não pode dizer que todos nós sofremos dos mesmos males, mas todos nós estamos sujeitos a experimentar a dor da mesma forma. Todos nós somos feitos de carne. Todos nós temos desejos e demandas que são estritamente humanas, carnais e materiais ainda. E a partir da nossa aproximação com isso que transcende, com isso que nos aproxima do divino, que a gente vai podendo se iluminar, que a gente vai podendo respeitar nós mesmos e respeitar quem está ao nosso lado. A gente tem um compromisso o tempo inteiro de usar as nossas mãos, de usar a nossa inteligência, de usar a nossa força amorosa para tentar fazer o melhor possível, para tentar, a partir do nosso trabalho objetivo, concreto, construir uma obra que seja uma obra de ampliação da amorosidade. O trabalho de cada um dá frutos, mas esses frutos também podem ser replantados depois de usufruídos. Assim como a fruta, qualquer fruto mesmo, né? A gente come uma manga, mas depois sobra lá o caroço. E dentro daquele caroço está contida uma nova mangueira que vai gerar milhares de novas mangas. Então, todos nós podemos produzir nossos frutos com o nosso trabalho, mas tirar o sumo daquilo ali, usufruir e depois replantar e construir coisas novas. Buscar outros frutos, buscar arar a terra e plantar sementes saudáveis nessa terra arada. E veja só, quando o arado passa na terra, ele não é suave. Ele machuca, ele faz sulcos, ele cava, mas ele remexe também. E aí ele traz novos elementos, ele areja, ele enche de novos ares a terra, para que a gente possa plantar num território mais fértil. A gente tem um compromisso sempre de tentar fazer o melhor. O meu melhor vai ser diferente do teu melhor. Mas contanto que a gente esteja fazendo o que é possível, está valendo a pena. Isso é importante que a gente tenha em mente sempre. É importante que a gente saiba que não estamos sós, que a gente tem um compromisso com a sociedade. E que a gente não pode ser violento com isso, que a gente não pode querer impor a nossa forma de fazer como sendo única e absoluta. Existem diversos saberes, existem diversos conhecimentos e todos são válidos quando não são violentos com o outro, quando não infringem o direito à liberdade do outro. A gente precisa respeitar a liberdade religiosa, a gente precisa respeitar a liberdade de ideologia. Respeitar a liberdade acreditando que ser livre é permitir que o outro seja livre também. Que o meu trabalho jamais pode ser destruir o trabalho do outro. E que eu também não posso permitir que o outro acredite que o trabalho dele seja destruir o meu trabalho. Se a gente quer crescer, a gente pode crescer todo mundo junto, mesmo cada um fazendo da sua forma. A gente tem que ter cuidado para agir de acordo com o que seja possível para mim, mas também que seja engrandecedor para a coletividade. Eu estou aqui com um livro de Arun Gandhi, chama A Virtude da Raiva. Arun Gandhi, ele é neto de Mahatma Gandhi e ele escreve esse livro trazendo algumas lições que o avô dele ofereceu para ele. E ele diz assim: a verdadeira riqueza não vem do dinheiro ou da dominação, mas do reconhecimento de que todas as pessoas são dignas. Para ele, seria para o avô dele, né, para Gandhi. Parte da violência em todo o mundo é resultado do que ele chamava de 7 pecados sociais, que seriam a riqueza sem trabalho, o prazer sem consciência, comércio sem moral, ciência sem humanidade, conhecimento sem caráter,
devoção sem sacrifício. E aí não é o sacrifício de animais, mas sacrifício de riquezas. E política sem princípios. E aí Arum acrescenta, né, ele diz, recentemente acrescentei um oitavo, que seriam direitos sem responsabilidades. Quando entendemos que toda vida importa, podemos usar isso para criar uma mudança que seja boa para todo mundo. A gente está vivendo no mundo inteiro um momento difícil de resgate da nossa humanidade, no tempo em que a gente vem enfrentando uma pandemia que devastou muitas vidas, que desorganizou muitas famílias, deixou muitas crianças órfãs. E a gente está tendo a chance de, a partir disso, reconstruir esse mundo, tentando fazer uma história diferente, sem destruir a imagem de ninguém, sem a gente precisar ser violento. Usar a agressividade como potência criativa, como uma ambição saudável para construir coisas legais para todo mundo. Agindo na ética, no bem, na moral. Usando a nossa condição de matéria para construir algo para além da matéria. Vínculos, laços que não são passíveis de serem enxergados com os nossos olhos, mas com os nossos corações. Que a gente possa entender que estamos todos ligados enquanto humanidade, que a gente só vai para frente, a gente só vai caminhar quando a gente der as mãos e ninguém ficar para trás. Que a gente aceite que ninguém está sozinho. Não à toa estamos aqui experimentando tudo isso. Vamos tirar boas lições, mesmo das dores. Trabalhar, construir uma obra que seja resultado do nosso dever e do nosso compromisso com o bem e com o amor. Então, gente, por hoje eu fico por aqui e em breve a gente se encontra para continuar conversando. Espero que fiquem todos bem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!